Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos em mais um dia a dia com Deus. Quero trazer uma palavra pastoral para o seu coração, que te encoraje, te fortaleça, que estimule a sua fé e te dê esperança para os próximos meses, para os próximos anos, para a sua caminhada cristã. Uma das coisas que encoraja a nossa fé são as promessas de Deus. Aquilo que Deus nos prometeu quando fez uma aliança conosco. Todos que se convertem entram em uma aliança com Deus, se unem no pacto que ele criou naquela cruz. E dentro da aliança ele fez algumas promessas para aqueles que crescem, para aqueles que entrassem no pacto. Eu quero usar a nação de Israel e a sua travessia no deserto do Sinai para mostrar essas promessas e para mostrar o cuidado de Deus conosco. Você sabe que Deus envia Moisés para tirar o povo do Egito que estava lá há 400 anos. E agora Moisés tem a missão de levar esse povo até a terra prometida, Canaã. Terra que jorra leite e mel, terra onde eles iam habitar e dali se desenvolverem. Mas entre o Egito e Canaã, que era a terra prometida, havia um enorme deserto para atravessar. Deserto escaldante, inóspito, cheio de perigos e não habitado por ninguém. Então começa a grande jornada. Mas seria quase impossível atravessar esse deserto sem praticamente nada, sem recursos, sem a arte da guerra, sem tendo que alimentar crianças, mulheres, porque eram mais ou menos 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. A única maneira de chegarem vivos em Canaã era contando com a providência divina. A providência divina. E é exatamente o que o Senhor exerce sobre o seu povo no deserto. Assim acontece conosco. Nós saímos também do Egito, o pecado. Nós saímos também das garras de Faraó, o diabo. E agora estamos caminhando para Canaã celestial. Um dia o Senhor nos buscará e nos levará para novos céus e nova terra. Entretanto, temos uma jornada sobre esse deserto, é um tipo do mundo, esse lugar hostil a nós e à igreja. Agora, até chegarmos em Canaã, nós também podemos contar com a providência divina. O que os israelitas tinham no deserto? No deserto eles podiam contar com a direção de Deus. Não havia como eles se nortearem no deserto. Era um lugar estranho para eles. Não havia placas, sinalização ou bússolas. Eles poderiam se perder. Deus então providenciou uma nuvem que guiava o povo onde eles deveriam ir. A nuvem era responsável então por dar direção ao povo, conduzir, guiar o povo. Querido irmão, nesse deserto desse mundo, você pode contar com a direção de Deus. Deus vai nortear você nas suas decisões, conduzir você por essa escuridão de mundo, livrar você das armadilhas que estão no caminho, responder suas dúvidas e suas questões quando você precisar. Em Cristo, você não está à deriva nesse mundo, à mercê do inimigo. Você não dá tiro sem alvo. Você pode contar com a direção do Senhor. Recorra a ela. Está confuso, não sabe que caminho seguir, que decisão tomar? A nuvem do Senhor está sobre você para te guiar. Segundo, Israel também podia contar com a proteção de Deus. Quando os exércitos de Faraó vieram até eles, encurralaram eles diante do mar, Deus levanta uma coluna de fogo entre eles e os exércitos egípcios, protegendo assim Israel. Nós também,
queridos irmãos, nessa travessia, nesse deserto desse mundo, até chegar ao último dia, também podemos contar com a proteção divina. Muitos são os inimigos que querem nos morder, nos tragar, nos devorar. São físicos e são espirituais. Estão por toda parte, vêm de todos os lados. Mas há uma proteção do Senhor disponível para nós. Ele diz que vai diante de nós como um fogo consumidor. Ele que peleja as nossas batalhas. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele vai diante de nós como um forte guerreiro. Então, recorra à proteção de Deus, invoque o Senhor para que defenda você, para que vá diante de você, entregue essas pelejas, entregue esses processos, essas calúnias, as oposições que se levantam contra você nas mãos de Deus. Deus vai te defender. Como juiz, como um guerreiro, como um advogado, vai sair em sua defesa. Pode contar com isso. Terceiro, Israel também, para essa travessia no deserto, podia contar com a provisão de Deus. A provisão de Deus. Sim, passados dias, esse povo precisava se alimentar, precisava beber água, precisava se vestir. Foram 40 anos andando. E como eles iam fazer isso? Não havia fontes no deserto, pomares, não havia padarias e mercados no deserto. É então que Deus, ao ouvir o clamor do povo com fome, faz com que maná desça do céu e os alimente, faz com que a água saia da rocha e os descedente, faz com que as sandálias e as roupas sejam preservadas e não se gastem e os vistam. Assim também, Deus sabe que seus filhos, para essa trajetória aqui no mundo, têm necessidades e precisam suprir suas necessidades. Eles precisam de moradia, de vestimento, de alimentação, eles precisam de saúde, é necessário recursos. E o Senhor tem disponível a sua provisão, que é o poder e a capacidade de nos sustentar, de nos suprir, de abrir portas, de nos abençoar. E você pode contar com isso. Como é que está a sua situação financeira, econômica? Como é que está a saúde, a alimentação, o vestimento, os estudos? Recorra a Deus, a sua provisão. Diga, Senhor, eu preciso de recursos para os meus filhos, para o meu lar. Precisamos nos alimentar. Preciso de um novo emprego para prosseguir, para criar minha família, para fazer a obra de Deus, para atravessar esse deserto. Eu preciso de provisão. E o Senhor tem disponível provisão para você. E por fim, muitas vezes Israel precisava de milagres. Estava em situações que naturalmente era impossível resolver, como parar diante do mar e ir atrás do exército de Faraó. Era impossível tanto lutar contra os exércitos, como atravessar o mar com 2 milhões de pessoas, com mulheres e crianças. É que então Moisés toca o cajado na rocha e Deus protagoniza um dos maiores milagres da humanidade. A abertura do Mar Vermelho. E Israel passa seco num dos milagres mais espantosos de todos os tempos. Assim também, meus irmãos, se a sua situação chegar a um ponto que não há nada mais nessa terra capaz de resolver, que você está em situações impossíveis aos olhos humanos, conte com o Senhor. Ele também tem disponível milagres. Deus ainda faz milagres. Deus ainda opera milagres. Ele não muda, é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Pode clamar a Deus quando as portas fecharem, quando você for desenganado por médicos, quando acabarem os recursos, dizer, é o fim. Clame a Deus por seus milagres, porque Ele será glorificado através de operar milagres na sua vida. Você então pode contar com isso, meu irmão. A proteção, a provisão de Deus, a direção e os milagres de Deus enquanto você estiver nessa terra. Se você gostou, dá o teu like aí, é muito importante, não desliga sem dar o like não. Compartilha com seus contatos que estão precisando. E não se esqueça de ser um assinante, se você não é. Assine o canal Paulo Júnior Oficial, ative o sininho, as notificações, para você receber vídeos toda vez que eu postar.
Deus te abençoe e tenha uma excelente semana.